Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, tá bom? Aí eu já me apresento, vou chamar nossa participante também. E vai dar tudo certo. Oi, gente. Oi. Oi, gente, vamos entrando. Vamos esperar mais um pouquinho, até umas 5h30 e pouquinhos, 33 por aí, para eu conseguir chamar nossa participante aqui. Vou apresentar a gente, tá bom? E aí ela vai dar continuidade aí nessa live, que vai ser muito legal esse bate-papo. Eu espero que todos vocês aproveitem. No finalzinho, antes de terminar, vocês sabem que o Instagram é só 1 hora de live, né? E aí, se caso estender um pouquinho, eu pensei da gente criar outra, tá? E aí vocês conseguem tirar mais dúvidas. Enfim, vou pedir um pouquinho também de paciência, é a nossa primeira live. E espero que dê tudo certo. Oi, gente, vou me entrando. Meu nome é Bruna, eu sou integrante do GEPA hoje. Prazer, para quem não me conhece, eu faço medicina veterinária na Universidade Jung, a Universidade de Guarulhos. E a gente decidiu fazer essa live sobre esse tema porque muitas das vezes o paciente chega com dor lá na clínica e hoje em dia existem muitas técnicas aí para estar ajudando esse paciente e até mesmo esse tutor de outras formas. E a gente convidou a Sam, que eu vou chamar ela
daqui a pouco agora aqui na nossa live. E eu espero que vocês aproveitem muito. Vai ser muito bacana esse bate-papo. Mandem suas dúvidas aqui no comentário. E a gente vai lendo e vai discutindo aos poucos tudo. Essa live a gente não vai conseguir gerar certificado, tá bom? Não sei se vocês já estão sabendo disso, até porque a gente não tem muito controle de quem entra e tudo mais. Mas eu acredito que vai ser muito bom esse bate-papo, vai ensinar muito a gente, estudantes, médicos e todo mundo aí. Eu vou colocar nossa participante aqui na live, tá? A gente se apresenta e bora começar. Sam, Oi, a gente não tá conseguindo te ver. peraí. Tá bom. Só um minutinho, tá bom? Conseguiu? Não. Você tá conseguindo me ver aí? Oi, gente, só um minutinho, tá bom? Para quem tá entrando agora. Agora foi. Aê, Oi, boa tarde. tudo bem? Tudo bem? A gente tá esperando entrar mais um pouquinho de gente. A gente tá com 30 visualizações já. Mas Legal. pra te apresentar, pode, Sam? Pode, por favor. Oi, gente, meu nome é Bruna, novamente, eu sou integrante do IEPA, da Universidade de Guarulhos. A gente vai estar com uma convidada hoje, a Samara, ela é veterinária pela Universidade de Guarulhos. Realizou a residência lá no OVET da UNG também durante esses 2 anos. É pós-graduada também pelo Instituto... Qual mesmo, Sam? Esqueci. Qualitas. Pelo Instituto Qualitas em Acupuntura. Junto com alguns outros cursos que ela também já realizou. Pode falar você também, Sam, que você fala melhor, né? Você apresenta melhor. E é isso, gente. A gente vai fazer um bate-papo aqui. A Sam vai falar mais um pouquinho, vou dar a palavra a ela. E vocês podem ir tirando as suas dúvidas aqui no comentário, que a gente vai tentando comentar, conversar com vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Bru. Queria agradecer o convite do GEPA, né? O seu convite especialmente, de ter essa oportunidade de falar com vocês um pouquinho e falar um pouquinho daquilo que a gente aprende, né?
da nossa rotina, eu acho que é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade, Bru. Eu que agradeço, seu Jepa, em nome do Jepa, eu em especial agradeço por você ter topado essa primeira live, que vai ser muito bom, tenho certeza. Eu falei pro Tomara, eu espero. Eu falei pro pessoal que como o Instagram tem só 1 hora de duração, se caso se estender mais um pouco, que a gente abriria uma outra live em Tá seguida, bom. tá bom? Eu acredito que vai dar tempo, senão o pessoal vai querer me matar de tanto falar de anestesia e acupuntura. Vai? Mas, se passar e o pessoal quiser, a gente continua, sem problema nenhum. Tá bom. Fechou então, Sam. Beleza, galera. Aí vocês vão mandando aí no comentário, tá bom? Obrigada, Bru. A hora que você quiser, Sam, acho que já dá pra começar. Já são 5h36. Vamos lá, então. Desculpa a luz aqui, eu não consegui ajeitar uma luz muito boa, mas eu acho que dá para, né, ter uma boa visão. Tá ótimo. Pessoal que está entrando, um monte de gente que eu conheço. Depois vão mandando dúvidas, se vocês quiserem, no decorrer da nossa conversa, que a gente vai respondendo. Bom, a Bruna já me apresentou, né? Para quem não me conhece, eu sou a Samara, eu sou anestesista, sou acupunturista. Atualmente eu tenho feito parte da clínica também, né? Então eu dou um pouco de ênfase mais na medicina tradicional chinesa, com acupuntura, prescrição de fitoterapia, dieta, que é muito importante também. E aí, mas como o assunto hoje é específico, né? Depois, se vocês quiserem tirar outras dúvidas, a gente consegue conversar. Mas hoje eu vim conversar com vocês sobre como que eu atuo, como que eu associo a acupuntura com anestesia, o que me levou a escolher essas especialidades. E eu espero que ajude um pouquinho vocês nessa jornada que é a graduação de medicina veterinária. E tendo passado já por isso, eu sei o quanto é difícil a gente escolher uma especialidade, né? Escolher alguma coisa que a gente tem muita afinidade. Então, às vezes, a gente gosta muito de equinos, por exemplo, como eu gostava, né? Gosto, na verdade. Mas a gente vê que a parte clínica não é para a nossa realidade muitas vezes, como não foi para a minha. Então, eu encontrei na anestesia e na acupuntura uma oportunidade de lidar com todas as espécies, né? Porque eu não tenho. Sempre tive dificuldade em escolher trabalhar com cão, com gato, com silvestres. Então, eu falei: olha, vamos pegar uma área que a gente tenha essa gama de opções. E eu me encontrei nessas duas e consigo atuar de uma forma muito bacana, né? Que me deixa muito contente, me sinto muito gratificada pelos resultados. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho, como se fosse um bate-papo mesmo, tá? Até a Bruna tinha me falado se eu gostaria de dar uma aula, e eu falei para ela que eu preferia que fosse algo um pouco mais informal, porque as melhores dicas, as melhores orientações que eu tive foram durante conversas, às vezes conversa com um professor, conversa com um profissional um pouco mais experiente, que dá aquele clique, né? E às vezes muda o nosso caminho. Então eu acho que é mais importante do que um certificado agora, tá? Talvez esse assunto melhore um pouco aí o caminho para vocês, ilumine um pouquinho. Então, muitas me perguntam, né? O que a acupuntura tem a ver com anestesia? E eu digo para vocês que pelo menos 3 objetivos a gente tem em comum entre elas. O primeiro, que é a redução da dor, ou controle de dor. Isso é um pouco frustrante, porque às vezes a gente não consegue acabar com a dor de um animal, né? Mas a gente pode controlar. Então, a gente fica nessa luta, e na anestesia e na acupuntura eu consigo associar as duas técnicas e ter um resultado muito bom. Segundo objetivo em comum é o proporcionar o bem-estar para o animal. Então, tanto o bem-estar em consequência da redução da dor, porque ele fica mais confortável, porque na anestesia, quando eu uso um opioide, por exemplo, uma morfina, uma metadona, um fentanil, eu consigo proporcionar a sensação de bem-estar.
Com a acupuntura é a mesma coisa. A hora que eu coloco o estímulo de uma agulha, eu libero opioides endógenos, eu também tenho a sensação de bem-estar. Então, são duas associações muito boas. E eu tinha feito aqui um script e o meu computador decidiu falhar, né? Para variar nessas horas, quando a gente precisa, a gente não consegue. Mas tudo bem, vamos seguindo sem. E eu digo para vocês que o que é mais legal de ser anestesista é que a gente acompanha o nosso paciente desde o início. Então, a gente está lá com um animalzinho, seja um cão, um gato, e a gente entende todo o problema dele, acompanha desde o problema inicial, seja uma cirurgia para correção de uma fratura. O tutor entrega esse animal na sua mão, ou seja, ele é obrigado a confiar em você, né? Então, às vezes, ele entrega chorando e você fica até com o coração um pouco apertado com a responsabilidade que ele te passa. E aí você tem aquele animal, a vidinha dele com você durante o procedimento inteiro e até mesmo no pós, né? E a gente não pode deixar esse animal em sofrimento, né? Em momento nenhum. Então, a gente não pode deixar ele sentir dor. Claro que se isso for inevitável, a gente faz uma forma de controlar melhor, mas ele está sob a nossa responsabilidade o tempo todo. E a gente não pode só pensar no fato de uma dor física. Existe a dor emocional que o animal passa. E isso muitos veterinários esquecem. E pode parecer absurdo ter que falar isso, mas sim, os animais sentem dor. Porque tem pessoas que ainda têm dúvidas, né, hoje em dia. Então falam, mas meu bichinho, eu acho que ele não está sentindo dor, então eu não vou dar medicação para ele. Mas é muito importante a gente ter esse conhecimento e reconhecer a dor no animal. E aí, a partir desse momento que a gente está com ele ali, que a gente vai anestesiar, está com os parâmetros dele na mão, ele precisa confiar em mim, porque eu que estou ali do ladinho dele. O cirurgião vem, faz a cirurgia toda, sai da sala de cirurgia, a gente continua com ele. E nesse momento, por que não eu associar a acupuntura, né, seja a farmacopuntura ou mesmo a inserção de agulhas, para proporcionar um bem-estar maior para ele. Então é isso o que eu faço. E Até o conforto do pós, né? isso. Muitas vezes a gente faz injeção de anti-inflamatórios, por exemplo, em pontos de acupuntura, e eu tenho uma recuperação muito melhor do que se eu não tivesse feito naquele ponto, né? Mas assim, mais do que falar para vocês de técnica, de como que eu uso, qual ponto que eu utilizo, qual fármaco, eu acho que é importante a gente entender quando que eu preciso indicar acupuntura, quando que eu utilizo tal ponto, né? Na verdade, a acupuntura ela não é simplesmente você colocar um ponto no corpo, né? Mas o pessoal pensa assim, você coloca uma agulhinha na testa e acontece um milagre, né? Então, não é muito assim que funciona. Na verdade, a gente tem um estudo dentro do curso de pós-graduação de 2 anos para a gente entender o que está fazendo. Então, para vocês entenderem essa amplitude da medicina chinesa, na faculdade de medicina tradicional chinesa, lá na China, eles vão aprender acupuntura no último ano da faculdade. E a gente aqui aprende, já entrando no curso de pós-graduação, a gente já tenta aprender tudo em 2 anos. Então, assim, é saber como que a gente faz isso no paciente, indicação para cada um, né? A gente trabalha muito com o equilíbrio do yin e do yang, né? Então, o chinês, ele entende que toda doença, toda dor é um desequilíbrio de yin e yang, né? É uma estase de energia, então a gente vai usar as agulhas a favor do animal de acordo com a deficiência que ele apresenta. Então, isso é bastante importante. Aí, você vai me perguntar, fala, poxa, Samara, mas emocional do animal na anestesia, né? Poxa, você está sendo exagerada, o bicho não tem isso também, né? Na verdade, em 2012, foi assinada a Declaração de Cambridge, né? É uma declaração que foi muito importante para a parte de direitos dos animais, que infelizmente antigamente era muito utilizado
os animais para testes, né? Não tinha um comitê de ética tão eficaz e, infelizmente, os animais passavam por procedimentos desnecessários, que causavam dor, que causavam sofrimento. E hoje a gente sabe, essa declaração foi fruto de uma reunião entre pesquisadores, neurocientistas do MIT, de Harvard, de instituições muito importantes, que se reuniram na universidade na Inglaterra para poder discutir sobre a parte de consciência animal, né? E aí eles encontraram que independe do córtex, né? A gente fala que, em alguns estudos um pouquinho recentes até, que a consciência só era possível a partir da existência de um neocórtex, que é uma parte anatômica do nosso cérebro, que no ser humano é mais desenvolvida do que no animal, e por ser mais desenvolvida em nós, acreditava-se que o animal não tinha consciência. Só que isso caiu por terra, de acordo com os estudos que fizeram, e confirmaram que os animais eles têm redes neurais que fazem todo o caminho que o nosso faz também, né? Então eles percebem todas as coisas, eles sentem dor, sentem medo, possuem a capacidade de tomar decisões, inclusive, e tem um estudo deles que embasou essa declaração, que foi de um papagaio cinzento, um papagaio africano, que vocês devem saber qual que é, aquele que é considerado mais inteligente. Ele foi o primeiro animal que participou do estudo sobre a consciência. E uma neurocientista comprou esse animal para fazer o estudo e ela foi observando o comportamento dele. E ela mostrou a foto de duas frutas, uma banana e uma maçã. E ensinou para ele falar o nome dessas frutas. E depois era uma banana e uma cereja. E aí depois ela mostrou a foto de uma maçã e perguntou para ele como que é o nome dessa fruta. E ele falou banary, né, que é a mistura de banana com cherry. Ou seja, ele identificou que era uma junção da parte branca, que era da banana, com a cor vermelha da cereja. Isso mostra a capacidade que ele tem de raciocínio, né? E aí, a partir de então, até invertebrados, como o polvo, foi considerado, sim, que eles têm a mesma capacidade de produzir sentimentos e emoções como nós. Então, fica para o pessoal também que vai se formar, ou até para os colegas veterinários que estão assistindo, que a gente não pode negligenciar a prevenção da dor, o tratamento adequado. Às vezes parece difícil, mas eu acho que a gente tem que entender e apresentar para o tutor todas as possibilidades. Não importa se você não acredita no tratamento, né? Desde que ele seja baseado em fatos. Então, tem pessoas que acham que a acupuntura é algo completamente impalpável, né? É algo que eu não estou enxergando, eu não sei se vai dar certo, e a pessoa me pergunta, ela quer ter certeza que aquilo vai funcionar. Até E eu porque sempre digo, depende... então, né, se a acupuntura é um estudo milenar, né, junto com milhões de ascensões que tiveram, né? O pessoal leva a acupuntura para o lado da religião e não é, né? É uma técnica. Exato, tanto que se fosse algo que não funcionasse, não estaria há milhares de anos disponível para nós, né? Então, eu acho muito importante a consciência dos colegas de conseguirem saber quando indicar para um tratamento integrativo. A gente fala de integrativo e não alternativo, tá? Porque pode ser alternativo, mas depende muito do caso. A gente pode tratar exclusivamente com medicina chinesa, se o tutor assim preferir. Tem casos que um tutor ele não quer fazer quimioterapia num animal que está apresentando um tumor, né? E ele decide partir completamente para um outro tipo de tratamento. Embora eu não concorde muito, eu acho que a gente tem que unir, sim, a alopatia com os outros tratamentos para fazer a integração deles. Às vezes a gente precisa fazer só com medicina chinesa, e muitas vezes dá certo, né? Então a gente vê uma grande diferença. Mas, voltando um pouquinho agora para a parte de consciência, a gente sabendo que os animais são considerados
seres sencientes, né, que é a capacidade de percepção, a gente sabe que precisa cuidar muito bem dessa parte de dor. E como que eu faço, né? Normalmente, durante uma anestesia, dependendo do paciente, vou contar até um caso que aconteceu, que a gente pretende até seguir com uma publicação. Foi um paciente, um cão, SRD de 9 anos, ele tinha uma cardiopatia bem grave, estenose aórtica, e tinha alguns sintomas, inclusive ele tinha tosse, entre outros, e ele foi diagnosticado com ruptura de ligamento cruzado cranial do membro pélvico, e ele tinha que ser submetido a uma cirurgia ortopédica. E nesse caso, eu lembro que junto com a equipe anestésica, o professor Zanoni estava junto, e devido à limitação que a gente tinha de fármaco por medo dos efeitos colaterais nesse cachorro, ele sugeriu, falou assim, vamos fazer a técnica de farmacopuntura, né? E nós utilizamos a cepromazina, 1/10 da dose, a gente usou no ponto Intang, que fica entre as sobrancelhas, no animal é a mesma localização, que é um ponto que, segundo a medicina chinesa, ele é a união de todos os meridianos yin, que servem para acalmar, né, para acalmar a mente e tranquilizar. Nós usamos isso no ponto de acupuntura. Usei metade no Intang, metade no VG16, que é um outro ponto que fica na base do osso occipital. E analgesia intramuscular, né, com tramadol, que é bem fraco, inclusive, e mais seguro. E aí, esse animal, ele permitiu a gente fazer todo o manejo, preparar ele, pegar o acesso venoso. Injetamos Propofol, 3 miligramas por quilo de Propofol, para fazer ele dormir e fazer o bloqueio epidural. E feito o bloqueio, a gente permitiu que ele acordasse. Quando ele acordou, eu coloquei agulha mesmo, sem fármaco nenhum. Coloquei o Intang, coloquei o VG16, ele ficou com suplementação de oxigênio, acordado. Então, a qualquer estímulo ele respondia. Se eu fizesse o reflexo palpebral, estava respondendo, levantou a cabeça. O bloqueio foi efetivo, epidural, e mantivemos esse animal na anestesia somente com pontos de acupuntura. E isso eu mesma nunca tinha feito. Foi uma experiência muito bacana para mim. Porque todo mundo ficou assim, nossa, né? Como que é possível? Claro que esse era um paciente muito colaborativo, né? Ele era dócil, tranquilo. Então, ele foi um paciente adequado para a gente fazer isso. E aí, no pós-operatório, eu fiz a injeção de meloxicam no ponto chamado Bairui, que a gente considera que é o mestre dos membros pélvicos, para poder auxiliar melhor na passagem de energia pelos meridianos, e ele conseguia andar, né, melhor, e foi sensacional. O pós-anestésico dele, ele recuperou super bem, sem agitação, sem dor, e fazendo o uso de menores doses de anestésicos. Então, se você for ver as vantagens, menor custo, né, menos efeitos colaterais e menos riscos para o paciente, e uma recuperação extremamente melhor. Né? Ele saiu equilibrado, inclusive, do centro cirúrgico. Então, assim, a gente vai fazendo esses testes, né, que já foram comprovados. Se vocês procurarem no Google, existem vários artigos falando sobre o uso de farmacopuntura para tranquilização. Em suínos, em equinos, a gente costuma utilizar xilazina, ou dexmedetomidina, acepromazina. A gente faz uso desses tranquilizantes numa dose muito baixa, que não tem como ter efeitos colaterais, e a gente tem um efeito tão potente como se tivesse feito via intramuscular numa dose muito maior. Então, assim, é muito difícil hoje eu fazer um procedimento anestésico sem utilizar acupuntura. É como se fosse uma coisa só. Né? O resultado é tão bacana que a gente consegue fazer isso sempre. Então, muitos de vocês que estão assistindo, até mesmo a Bruna já acompanhou alguns procedimentos comigo,
e viu, né? Eu acho que todo mundo que passou por mim lá no hospital já viu eu colocando alguma agulha na testa de algum bichinho. Inclusive em sedação para raio-x, né? Quantas vezes a gente fez tutor economizar dinheiro, não tendo que sedar, né? Fez economizar muita coisa, economizar fármaco e também, assim, tinha uma paciente nossa, uma pug, que foi histórica lá no hospital, né? Ela teve várias complicações respiratórias, fez cirurgia para inversão de saco laríngeo, e depois de um tempo, o pessoal falou assim, olha, vamos esperar ela recuperar dessa parte respiratória, quando ela estiver completamente bem, a gente vai poder fazer o raio-x e se preocupar com a patela dela, porque ela tinha luxação de patela. E aí todo mundo com medo de sedar essa cachorra, porque ela já teve muitos problemas antes, né? E aí eu falei, não, essa é uma paciente que a gente precisa realmente usar a farmacopuntura. E para ela, a tutora falou assim, olha, eu acho que não vai funcionar, porque ela é uma agitação, a cachorra ela é ligada no 220, ela não para no seu colo, ela quer o tempo todo ficar subindo, escalando a pessoa. E aí a gente conseguiu fazer com ela, a gente usou xilazina, também 1/10 da dose usual, no ponto em tangue. Ela ficou muito tranquila, ela permitiu o posicionamento como se estivesse sedada, porém ela estava piscando, acordada, e aí ficou lá quietinha, posicionamento para o raio-x, obviamente, galera, faço analgesia junto, tá? Não é só a tranquilização, porque tranquilizar não é a mesma coisa que ficar sem dor, né? Então, posicionamento gerador, posicionamento para raio-x de coluna também, que muitas vezes tem que ser sedado, a gente tem que fazer analgésico. Então, eu faço uma dose baixa de opioide intramuscular, associo com o tranquilizante via Intang, e aí ela ficou tranquilíssima. Quando a gente falou assim, pode acordar, ela levantou como se nada tivesse acontecido, foi para casa e a tutora agradeceu muito, porque ela conseguiu ficar em paz em casa, porque a cachorrinha era tão agitada que naquele dia ela ficou super bem. Então, assim, eu digo a vocês, se isso serve de incentivo, né, que foram as melhores escolhas que eu fiz, que foram essas duas especialidades. A gente poder cuidar do bem-estar, cuidar de um animal, né, que seja de um tutor, que seja o nosso, isso não tem preço. Eu acho que a gratidão que a gente sente de poder ver um bichinho bem, com controle de dor adequado, não tem preço, né? E é importante a gente reconhecer. Então, vai aqui umas dicas para vocês reconhecerem a dor nos animais, né? Um dos sinais, claro, que é individual. Assim como nós, tem pessoas que têm um limiar de dor muito alto, outras que têm um limiar de dor menor. Isso significa que, por exemplo, um pincher que pesa 1,5 kg, aquele pincher que é super medroso, que é super agitado, ele sente muita dor se eu fizer uma vacina. Ele grita, ele fica doído por dias, né? Agora eu vou fazer isso num labrador, ele já não vai nem ligar, ele vai abanar o rabo, vai querer te lamber e vai ficar super bem, né? Então o limiar de dor desse labrador é maior do que o limiar de dor de um pincher. Então a gente sempre tem que individualizar o paciente. Não adianta você falar assim, Samara, passa um protocolo de dor. Depende muito, a gente pode até passar, mas isso não significa que para todos vai resolver, né? Então a gente tem que respeitar isso. Mas a maioria das vezes, o animal com dor, ele tende a ficar prostrado, ele vai ficar isolado, tremor no corpo, né? Às vezes a pessoa acha que é frio, e a gente tem que, né, ensinar o tutor, falar, olha, se esse animal aqui, que já tem uma predisposição de dor em coluna, começar com um tremor corporal, e ele estiver dentro de casa, aquecido, isso não é frio, né? Na verdade, ele está com dor. Ele começa a diminuir a ingestão de alimento, ele pode apresentar febre, inclusive, ele pode apresentar mudança de comportamento, agressividade. Então, são esses sinais. E nós, como médicos veterinários, temos que ter essa sensibilidade de reconhecer a dor no animal e atuar o quanto antes.
Porque a dor, quando ela não é bem controlada, ou quando ela não é diagnosticada precocemente, pode levar a uma hiperalgesia, que a gente fala, né? Que é uma dor que ela perdura por muito tempo, por anos, e pode virar, inclusive, uma dor neuropática, que é bem grave, e aí a gente só consegue tratar com medicamentos do tipo gabapentina, que é um antidepressivo, mas que atua na parte nervosa, né, na condução da dor, na transmissão. Então, a gente tem que associar um combo de fármacos, que obviamente não é muito legal para o animal, para um uso crônico, mas se a gente consegue fazer esse equilíbrio da dor antes, a gente entra com menos fármacos, né, facilita a vida do tutor também, porque são fármacos que você tem que fazer a cada 8 horas, às vezes, ou um menor intervalo, dependendo da intensidade da dor. Então, assim, nessa hora indica, né? Fala assim, poxa, por que você não faz acupuntura? Aí você fala, Samara, mas todos os animais aceitam agulha? Não. Tem animal que não aceita agulha. Tem animal que a gente tem que ir com muita paciência, com muita calma. Coloca um ponto uma vez, na outra sessão coloca outro. E para isso a gente tem outros recursos, que é a acupressão. A gente pode simplesmente pressionar o ponto e fazer o estímulo dele. Posso usar moxa bustão, que é um bastão de ervas, que a gente aquece e ele aquece o ponto e ele estimula o ponto de acupuntura. Posso usar o bastão de cromopuntura, que é a luz atuando das cores, né, atuando no ponto. Então, para cada animal vai ser de um jeito. Tem o laser de baixa potência também. Então, muitos cães que têm medo, eu evito ficar utilizando agulha logo na primeira sessão. Uso uma só no entangue, que é onde eles menos sentem, eles não estão vendo. E aí o restante eu estimulo de outras formas, né? Mas sempre tem como fazer. Então é importante os médicos veterinários reconhecerem a dor, reconhecerem o paciente que tem predisposição e já começar a prevenir, né? Que é algo que, infelizmente, tem muita negligência na nossa área quanto à prevenção. Então eu acho que é bem importante isso, né? Se tiver alguma dúvida, Bru, enquanto isso, pode ir mandando que a gente vai falando. O pessoal tá falando aqui, teve um rapaz que falou sobre os golfinhos se reconhecerem no espelho, que ele observação aqui. O pessoal tá falando que você é a menina das agulhas mágicas. O pessoal acha que a gente faz mágica, né, com a agulha. E eu ia falar também, Sam, uma coisa que uma vez a gente conversou, sobre o sinergismo, né? Que muitas das vezes aquele tutor que chegou ali com aquele animalzinho com dor, sofrendo, que é leigo, que não entende, né? O animal, por ter esse sentimento, até mesmo por reconhecer, né? Até por feromônio, um monte de coisa aí que nós humanos conseguimos, né? Sair assim da gente, ele reconhece o medo no tutor, e aí o animal começa a ficar com medo, aí gera um sinergismo de insegurança, até às vezes não aceita a agulha, né? Como você falou. E aí o pessoal fala, cachorro, conversamos, conversa com gato, conversa. Então, Conversa. uma vez a gente conversou sobre isso, sobre a gente tentar entender os dois lados, né? Que é do tutor que tá ali inseguro e do animal que acaba também ficando, né? E ele tá com dor, já tá com medo, já tá... Então é como você falou, reconhecer mesmo, né? Isso, inclusive, assim, o tutor, ele tem um papel muito importante, né? Tem alguns... Sempre procurar perguntar para aquele tutor que realmente cuida do animal. Da mesma forma que o tratador de um cavalo, por exemplo, o dono mesmo do cavalo, às vezes não reconhece algum sintoma desse animal. Mas se eu for lá e perguntar para o tratador, que está vendo o animal o tempo todo, que conhece cada mania que ele tem, ele vai conseguir me dizer muita coisa, né? E às vezes, na maioria dos casos, os tutores eles passam o dia todo fora de casa. Então a gente tem um grande desafio, né, que é conseguir descobrir sozinho. Uma vez, um colega que estava fazendo estágio, o Gustavo, acho que ele deve estar até assistindo, ele falou que a mãe dele é uma médica pediatra, né, e que uma vez ela falou assim, nossa, filho,
A medicina veterinária ela é muito parecida com a pediatria, porque os nossos pacientes não sabem falar. E a gente precisa reconhecer, né, quando eles precisam de alguma coisa, quando eles estão sentindo um desconforto. E eu achei essa comparação muito bacana, né? Eu falo que é um treinamento para lidar com criança, porque a gente precisa olhar para o animal e saber o que ele está querendo dizer para a gente. E com o tempo, a gente vai lapidando essa nossa habilidade, né? Então, eu acho isso muito legal também, esse comparativo. A E o gente tutor, o papel dele, pode... pode falar, Bruno. Não, eu ia falar de uma dúvida, mas pode concluir, desculpa. Imagina. O tutor ele tem esse papel importante porque ele passa, né, o animal ele é muito sensível energeticamente falando. E quando eu falo de energia, galera, não tem nada a ver com porque é espiritismo, é bruxaria, não tem nada a ver com isso, tá? A energia ela vem desde quando a gente estuda a física. Então, a partir do momento que eu empurro um livro, eu estou dispondo de uma força, que essa força ela só existe porque tem uma energia atrás, né? Então, assim, não sei se vocês lembram das aulas de geografia, que o planeta Terra tem aqueles meridianos, né, imaginários, aquelas linhas. No nosso corpo é a mesma coisa, no corpo dos animais é a mesma coisa. A gente tem os meridianos, que são campos, né, eletromagnéticos que a gente não consegue enxergar, mas eles estão ali. E eles são muito sensíveis, tanto às agulhas, como a questões, aspectos emocionais, né? Porque uma emoção, ela gera uma vibração. Então, se o tutor chega lá preocupado, muitos de vocês já devem ter tido essa experiência de tentar canular um acesso na frente do tutor, um acesso venoso, e o tutor falar, você não vai conseguir, porque o meu bicho é assim, e lá, 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 e você não consegue, ele gora o seu acesso, né? Então, nesses casos, a gente até fala, olha, será que o senhor podia esperar ali fora, a gente vai pegar o acesso, se o bichinho ficar agitado na sua frente? Na verdade, o tutor está passando tanto medo para esse animal, ele está passando tanta preocupação que esse animal não dá nada certo, né? Então, é um momento que a gente fala, a gente é veterinário, mas tem que ter um pouquinho de tudo, né? Tem que ter uma psicologia para conversar com o tutor e fazer ele entender que a reação dele com o animal vai fazer diferença no tratamento. Sim. Então, muitas vezes, tem tutor que chora na sala de atendimento comigo, porque a pessoa está passando por um problema em casa que ela não sabe como lidar e, infelizmente, ela coloca isso sobre o animal, né? Então, o animalzinho acaba ficando com um problema absurdo de respiratório, um problema de dermatopatias que são difíceis de serem tratadas. E aí você vai investigando, você vai vendo que o tutor, ele, sabe, é uma pessoa triste, que não leva o bichinho para passear, que não consegue ter um manejo adequado por conta do aspecto emocional dele. E isso altera completamente o tratamento. Então, é uma hora da gente tentar conversar, né? Eu sei que não é do nosso tratamento, né? A gente também não pode falar, olha, vou indicar o senhor para um psicólogo, senão ele vai pegar mal com a gente. Mas precisa ter uma conversa, falar, olha, o senhor pode tentar esparecer um pouco a sua cabeça, pega o seu animalzinho, vai dar uma volta, né? Vai fazer tão bem para ele. Então, sempre focar no animal, mas por trás sempre ver que tem um tutor preocupado, que tem um tutor que tem problema. E aí a gente precisa, através do animal, da linguagem que a gente usa com o paciente, fazer os dois terem uma melhora, né? Porque se o tutor continuar naquele aspecto negativo, né? Aquela tristeza, aquela pessoa que acha que nada vai dar certo, realmente não dá. Isso é muito complicado, tá? Mesmo que a coisa funcione, né? Então, assim, o animal ele é muito sensível no aspecto eletromagnético. Então, perto de tutor, muitas vezes não dá certo. Tirou de perto do tutor, né? Às vezes, Bru, você sabe, a gente sempre faz isso. Vai atender um animal, quando o tutor não está por perto, a gente coloca uma musiquinha tranquila, deixa o animalzinho se acalmar, conversa com o animal, faz massagem e tal, tudo para ele conseguir se tranquilizar e confiar na gente. E É, aí, tudo dá certo, né? ele está em ambiente diferente, está sentindo que o tutor está inseguro, né? E o animal sente, não adianta. A gente pode até perceber com os nossos próprios animais em casa, né? Às vezes a gente tá inseguro, eles vêm perto da gente. Tá chorando, eles vêm perto da gente.
qualquer coisa assim de diferente, eles estão ali, né? E no consultório não é diferente, né? Como você falou, assim. Eu sei até de casos assim de veterinários hoje que fizeram um curso de terapeuta holístico e tudo mais, e eles tratam animal e tutor e ambiente. Ai, Bruna, você tá louca? Não sei ainda, mas eu sei assim de bastante casos assim. E agora a gente tem uma dúvida, Sam, posso ler para você? Pode, por favor. É do Alves Daniel. Sá, você já fez solução fisiológica no Intang? Acha que tem alguma diferença? E quando colocamos só agulha sem medicação ou pela pressão no ponto? Oi, Daniel, tudo bem? Olha, eu já fiz sim. Inclusive, recentemente, a Bruna até acompanhou comigo. Nós tivemos um paciente que estava com crise convulsiva, bem grave, uma maltês. A gente não sabia o diagnóstico que ela tinha, mas é suspeita de MEG, né, uma doença neurológica. E esse animal foi feito administração de fenobarbital, diazepam intravenoso, nada resolvi, nada parava a convulsão. Ficou na infusão de propofol, não parava. E aí a gente estava ali por perto, estava anestesiando um outro paciente, e falei para a colega, né? Eu falei assim, olha, será que você não quer que a gente tente fazer uma aplicação de acupuntura e ver se melhora? E aí, nesse caso, eu ia até usar o Acepran, né? Mas aí eu pensei bem e falei assim, poxa, o Acepran, ele diminui limiar convulsivo, o animal já está convulsionando, né? Então, quer saber? Vamos usar a solução fisiológica. Peguei solução fisiológica, puxei 0,1 ml na seringa de insulina mesmo, aquela pequenininha. Coloquei no Intang, no VG16, VG20, que é um outro ponto. Usei uma técnica chamada brilho dos 4 espíritos, que a gente fala na medicina chinesa, que são pontos em volta da cabeça. Injetei, não deu 1 minuto, a cachorra parou de convulsionar, conseguiu relaxar. Então, isso mostra pra gente que tanto a solução fisiológica como o fármaco, eles têm efeito, tá? Então, assim, o que eu posso perceber, se eu precisar de um procedimento que exija sedação, tranquilização, eu vou usar o Acepran, né? Principalmente num animal muito agitado, porque eu tenho a ação do Acepran como se eu estivesse aplicando via intramuscular numa dose usual. Se eu aplicar a solução fisiológica, eu tenho somente a ação fraca do ponto, certo? Mas se eu colocar um tranquilizante, uma dexmedetomidina, xilazina, enfim, eu tenho um efeito do fármaco em si. Recentemente, antes de terminar o aprimoramento em anestesia no Hospital da Uni, eu e a equipe anestésica, a gente estava fazendo um trabalho testando, né, alguns fármacos nos animais, xilazina e dexmedetomidina. Para você ter ideia, a gente usou cerca de 0,02 ml de dexmedetomidina diluída para 0,1 de solução fisiológica, aplicou no acuponto e no outro animal a gente usou xilazina. Mesma dosagem, mesmo volume, a gente aplicou nos 2 pontos em 2 felinos, né? E a gente teve os efeitos da dexmedetomidina muito pronunciados, efeitos colaterais. Então, o animal teve celorreia como se eu estivesse aplicando intravenoso. Então, assim, para a gente ver que uma dose mínima nesse efeito, nesse ponto, é potencializado 3 vezes mais. Então, faz diferença sim, mas tudo depende do caso. Nesse caso da convulsão, uma solução fisiológica foi o suficiente, né? Ou às vezes somente a agulha também é o suficiente. Ah, ele falou sobre a pressão no ponto também, que você falou A sobre... pressão. A pressão funciona bem, mas o estímulo ele é fraco, então você precisa ficar por mais tempo. É recomendado 5 minutos de acupressão, né? Então, 5 minutos parece uma eternidade, na verdade, para a gente tentar tranquilizar um animal. E se Sim. você for com uma agulha, você vai ter ação em menos de 1 minuto, muitas vezes. Então, por agilidade, a gente acaba fazendo sempre com agulha, né? Ou mesmo, você pode pedir também, depois de fazer uma MPA fraca, intramuscular, você pode pedir para o tutor massagear o ponto. Eu sempre peço. Falo, olha, mesmo que eu tenha feito a injeção,
massageia o ponto entre as sobrancelhas, porque aí ele vai acalmar melhor. E funciona também, do mesmo jeito. A Natália Souza falou que é suspeita para dizer que o que ela já viu, porque anestesia, acupuntura e associação são mágicas. A Nath, ela é anestesista também, Sim. foi pro R2 junto com a Carol. Eu amo essas meninas, são muito importantes para mim, foram muito importantes para agregar o meu conhecimento também, sou muito grata a elas. E elas, nossa, partilharam de várias experiências comigo lá, inclusive a Carol vai continuar o legado na residência, que a Carol vai terminar a pós em acupuntura dela também, então galera que quiser fazer estágio na UNG, não está perdido, ainda vai ter anestesia associada com acupuntura, tá? Se vocês quiserem aprender com ela, vai ser bem bacana. A Thalia Mendes falou sobre passar a segurança para o tutor, que o animal está seguro, cuidando de forma correta, que faz toda a diferença, muitas das vezes até para o tutor mesmo. A Viti Valente falou que já viu você com as musiquinhas. Foi só agradecendo você. Legal. Bru, quanto tempo a gente tem ainda? Mais 15 minutos, Sam. Tá. Eu queria indicar para vocês alguns livros, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, vão mandando também, que a gente tenta responder. Para quem gosta da área de anestesia, principalmente que também não tenha nada contra grandes animais, que goste de equinos, ruminantes, suínos, eu indico um livro que é esse aqui, ó. É Anestesia e Analgesia em Equídeos, Ruminantes e Suídeos. Esse livro, ele é do professor Stélio Paco e do Adriano Carregaro. O professor Stélio, para quem não sabe, ele é um veterinário muito influente lá na Unesp de Botucatu. Ele é anestesista e acupunturista também, então ele tem muito conhecimento. E esse foi um dos primeiros livros que ele dedicou, de anestesia, analgesia, que ele dedicou um capítulo inteiro para acupuntura. E eu, assim que eu fiquei sabendo do lançamento desse livro, eu já quis comprar ele para conseguir ler esse capítulo. É sensacional. Tem fotos dos meridianos dos equinos. Ele fala muito sobre os trabalhos recentemente publicados que comparam o uso da lidocaína numa arritmia cardíaca durante a anestesia, comparando o uso da lidocaína intravenosa com 2 pontos de acupuntura. Parece brincadeira, né? Mas tiveram efeitos muito similares. O estímulo do acuponto pericárdio 6, que na gente fica mais ou menos aqui, e do coração 7, né? Pontos de pericárdio e coração conseguiram cessar as arritmias, assim como a lidocaína. Então, tem nesse livro também, tem trabalhos, se vocês procurarem, arritmia, comparativo, lidocaína e acupuntura, vocês também vão achar. E outra coisa muito bacana que eu queria indicar é que vocês procurem no YouTube. São técnicas assim, um dia, quem sabe, eu tenha coragem e possa fazer, seria a anestesia por eletroacupuntura. É muito famoso esse tipo de técnica na China, né? Tem vídeos no YouTube, depois procurem lá, se vocês quiserem, depois eu passo o link, de anestesia feita somente por agulhas, quando você coloca os eletrodos do aparelho de eletro, coloca uma frequência por uns 30 minutos antes do início da cirurgia, e conseguiram abrir o tórax de uma pessoa, fazer uma cirurgia cardíaca com anestesia por eletroacupuntura. Isso, assim, é algo extremo, né, que, assim, a gente com animais ainda não tentou fazer. Mas a minha professora da pós-graduação, a Cecília, ela contou que há muitos anos atrás, num dos primeiros congressos de medicina chinesa que teve aqui no Brasil, veio um médico veterinário chinês bem famoso e ele mostrou a técnica ao vivo, ela estava presente, de uma laparotomia pelo flanco de um cavalo, feita somente por anestesia com eletroacupuntura.
E todo mundo ficou extasiado quando viu, né? As pessoas ficaram desesperadas, com medo do cavalo sentir, enfim, sair correndo da coice e matar todo mundo, né? E aí dizia que o cirurgião tremia e falava assim, eu não posso fazer. E o acupunturista falou, não, pode ir, né? Ele colocou agulhas nos pontos distantes de pata, né, de membro anterior, e também ao redor da incisão. E aí ligou os eletrodos, aguardou um tempo, não sei qual foi a frequência de elétrico que ele usou, e nem os pontos específicos, mas eu sei que o cirurgião começou a incisão e o cavalo ficou pleno, em estação, super tranquilo, e foi um procedimento um sucesso, foi um sucesso total. Infelizmente, a gente não tem acesso, né, porque parece que foi um vídeo muito antigo, gravado até em VHS, e alguém ainda está tentando resgatar esse vídeo. Quem sabe, né, a gente não consiga, sei lá, fazer um procedimento assim um dia, com o apoio de pessoas mais experientes, como o professor Estéreo, né? Não sei, quem sabe a gente consiga. É é um desafio que a gente teria ainda. Mas é para vocês terem uma ideia da potência que tem, né? E de como as duas especialidades podem, sim, ser utilizadas muito bem quando associadas. Sim. E até cai naquele quesito, nessa, toda a vida vale a pena, né? Não é só a nossa que deve ser Sim, valorizada, só a nossa dor. O animal também tem tudo isso, né? Tem os meridianos, é igual a gente, não tem muito para onde fugir, né? E o que eu costumo falar, assim, sabe, é que eles respondem muito rápido do que a gente, porque eles se permitem, né? A permissão que eles dão, assim, é muito grande para receber aquele tipo de tratamento, né? Tanto que sim. muitas das vezes eles saem andando de cirurgias, né? Até mesmo da anestesia com o conforto da acupuntura. Então eles têm esse tipo de recuperação, de permissão que é maravilhoso, né? Que acho que cai até no caso desse equino, né? Sim, sim. Os equinos, inclusive, eu sinto que são mais sensíveis aos tratamentos energéticos do que os cães, às vezes, né? Eu acho que os cães, eles acabam sendo muito humanizados, então eles pegam muito a parte humana da coisa, né? E o equino não, o equino ele é um animal assim. Uma vez, a professora Renata Farinelli, ela fez uma comparação muito bonita e muito importante, né? Ela comparou o cavalo como se fosse um beija-flor gigante, né? Então ele tem essa sensibilidade incrível, então ele se abre para os tratamentos, a gente consegue trabalhar com eles muito, muito bem. E, claro, né, tomando os cuidados, mas assim, lá no hospital da UNG eu fazia os tratamentos de acupuntura no xexerês, que era um cavalo árabe que infelizmente acabou partindo ano passado, e ele respondia muito bem. A Bruna também já foi comigo, já fez alguns tratamentos energéticos nele também, ele respondia super bem. Ele era um cavalo que não deixava tocar na cabeça, né? Porque ele tinha um trauma por ter machucado a cabeça na baia e ninguém conseguia encostar na cabeça dele. E aí, depois dos tratamentos, ele foi deixando, ele abaixava a cabeça para a gente colocar agulha. Então, para vocês verem, né, é sensacional e a gente precisa, sim, ter essa sensibilidade para lidar com os animais, né? Eles são seres incríveis e merecem todo o nosso respeito, nosso carinho. E cada animal que melhora porque você faz um bom trabalho, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Eu acho que vocês vão passar por isso. E uma dica que eu tenho para dar para vocês em questão de profissional é que vocês sigam sempre princípios, independente de onde vocês trabalhem. Só falar, a gente tem 40 segundos. Você quer iniciar outra? O pessoal tá pedindo para você falar sobre aromaterapia nos equinos. O pessoal tá pedindo indicação de mais livro. Se quiser, a gente inicia outra. Tenho indicação para fazer de mais livros aqui. Pessoal, você quer live? Querem finalizar por aqui? Se vocês puderem mandar aqui nos comentários, por favor. Rapidinho, que a gente só tem 20 segundos. A gente tem de novo, então. Porque não vai dar, porque só tem 10. Pode ser, Santi? Chamo de novo? Pode, Ah, essa... pode. Continua. Posso deixar essa sala?